Olá, pessoal! Vamos para a próxima atividade do mês de junho. Antes de ir para a próxima, eu quero fazer uma correção. Eu tinha colocado aqui, ó, dia 20 e dia 21. Só que no dia que eu fiz essas duas aulas, eu estava olhando o calendário do mês de julho. Em julho, dia 20 é segunda-feira, mas em junho, dia 20 é sábado e dia 21 domingo. Então, a gente vai corrigir. Então, aqui, ao invés de 20, vamos colocar dia 22, que seria segunda-feira. E aqui, ao invés de 21, vamos colocar 23, que é terça-feira. Então, a nossa próxima atividade, gente, só para não se perder, vamos colocar dia 24, que seria na quarta-feira. Então, vamos começar. Ler e escrever atividades sobre o conto e a bruxa do caldeirão, da página 136 a 138. É o mesmo texto que a gente já leu. Vamos ler esse primeiro enunciado aqui. Para realizar as atividades a seguir, leia o conto A Bruxa e o Caldeirão, que começa na página 136 e termina na página 138. Eu acho que vocês já leram e acredito que até 2 vezes, né? Mas quem não lembrar, volta lá e lê de novo, tá? Atividade 8. Coloque em ordem numérica os acontecimentos da história, de 1 a 5. Se precisar, leia o conto novamente. Então, aqui, ó, vocês estão vendo que aqui tem um espacinho entre parênteses. Esse espacinho aqui é para você colocar um número. Então, você vai ler a frase. Você vai ler a frase e ver em qual parte do texto que está aparecendo. Por exemplo, a bruxa prepara uma poção para a filha do aldeão. Aí você vai ver se essa está antes dessa ou depois e enumerar. Então, o que eu indico? Qual o jeito mais fácil de fazer isso aqui? Se você não lembra o texto certinho, vai lá e lê o texto. Porque ficando com o texto fresco na memória, a hora que você lê a frase, você já vai saber se ela é primeiro na história ou ela é depois. Fica bem mais fácil de fazer, tá? Vamos para a atividade número 9. Em seu caderno, coloque em ordem alfabética as palavras do quadro abaixo. Então, aqui, ó, tem várias palavrinhas. Elas não estão bem alinhadinhas, mas vocês conseguem perceber que são palavras separadas. Essas palavrinhas, vocês vão olhar a primeira letrinha delas e vai colocar em ordem alfabética. Por exemplo, qual é a primeira letra do alfabeto? A. Tem alguma palavrinha que começa com A? Tem, olha aqui. Eu não tô grifando todas, mas todas fazem parte do exercício, tá? Da atividade. Então, ó, começa com A avermelhado. Tem outra que começa com A? Não. Então, a primeira palavra da lista que eu vou fazer é avermelhado. Aí, segunda letra, B. Você vai procurar. Tem B? Tem B. Se tiver B, coloca próximo a B. Agora, eu vou dar outro exemplo com o C. Tem letra C? Tem. Essas duas aqui. Essa e essa com letra C. Por que eu vou usar elas como exemplo também? Porque tem duas com a letra C. Como que eu vou saber qual que é a primeira? Aí, eu vou olhar a segunda letrinha da palavra. Qual que vem primeiro? O H ou o A? O A. Então, a minha primeira palavra vai ser o caldeirão. E a segunda vai ser a chuva. Ou chuvada, né? Assim vocês vão fazer com as outras palavras que tiver a primeira letra repetida. Se repetir a segunda, então vocês vão olhar daí a terceira, tá? Acho que é difícil ter alguma que repete as 3 letras. Pro que a gente tá fazendo aqui é o suficiente, beleza? Então, se as duas primeiras repetem, aí eu vou olhar a segunda letrinha para ver qual que vai primeiro, certo? O resto é só continuar seguindo o alfabeto. Depois o C, o D, depois o D, o E e assim por diante. Bom, então aqui a gente termina a atividade de português. Opa, escrevi com a letra errada. De português.
E a gente vai, então, para a parte de matemática. Então, vamos lá. Aqui também, ó, essas duas datas estão erradas. Vamos arrumar elas. Então, aqui ficaria dia 22, aqui ficaria dia 23, e agora nosso dia de hoje, 24, beleza? Então, vamos lá. E mais? A atividade que vocês vão fazer está na página 13, beleza? Vamos ler o primeiro que está dizendo aqui. Para realizar essa atividade, pense nos números que podem ser formados utilizando o algarismo 3 e 7. Por acaso, o livro já está trazendo a resposta. 37, 73. Vamos ler o próximo enunciadinho. Você percebeu que a posição dos algarismos na escrita dos números também altera o seu valor? Pinte no quadro acima o quadro que contém o número de maior valor. Valor maior, né? Então, vocês vão olhar nesse quadrinho aqui e pintar somente o quadro com o valor maior. Que é fácil, né, gente? Aqui são números de duas ordens. Opa. Ordem da dezena, ordem da unidade. Sempre quem vai mandar é essa última de cá. Se tivesse centena, quem ia mandar era centena. Mas a minha centena não tem nada, né? Tem 0 aqui. Então, a centena não conta. Então, quem manda é a minha dezena que tá aparecendo. Sempre que manda é o de cá. Se o último de cá, por exemplo, for a unidade, se ele estiver sozinho, né? Então, quem manda é a unidade. Então, eu vou analisar. Qual que é maior? 7 na casinha da dezena ou 3 na casinha da dezena? É o 7, né? Então, fica fácil de analisar, beleza? Vamos ver o que tá falando em seguida. Leia a atividade da página 13 com atenção e responda as alternativas A, B e C. Então, vamos lá no EMAI e ver o que tá falando na página 13. Opa, passei. 12, 3. Aqui estamos na página 13. Opa. Página 13. Então, vamos ler aqui o que está escrito no exercício 1. Você sabia que trocando de lugares as letras de uma palavra, podemos escrever outras? Elas são chamadas de anagrama. Nem sempre as novas palavras criadas existem em nossa língua. Veja alguns exemplos. Amor trocou de lugar, ficou Roma. Lousa trocou de lugar, ficou Osaú. Que essa daqui é a palavra que não existe, né? Roma é um país, então existe. Número 2. Opa, esqueci. E com escrita dos números, o que acontece quando trocamos os algarismos de lugar? Então, aqui começa a abordar o que a gente estava trabalhando lá na apostila. Então, o que acontece quando eu mudo a casinha do meu número? Quando eu tiro ele da dezena e coloco na unidade ou vice-versa, ele altera o valor, não é? Então, você pensa aí do jeito que você quiser escrever e escreve a resposta nesse espaçozinho que tem aqui no livro, tá? Letra A. Observe o número 837. Se você mudar a ordem dos algarismos, você obtém números novos? Escreva 2 deles. Então, a primeira, ó, são duas perguntas. Na verdade, uma pergunta e uma afirmação, né? A primeira termina aqui. Se mudar a ordem dos algarismos, você obtém números novos? Qual é a resposta? A resposta é sim ou não. Tenho ou não tenho? Você vai colocar a sua resposta aqui. Ponto. Aí, a segunda é escreva 2 deles. Então, você vai pensar, trocar a ordem, não pode repetir isso aqui, ó. Não pode.
Então, você vai pensar num novo número e vai colocar número tal, número tal. Pode ser com os algarismos ou pode ser o nome do número, não tem problema, como que você quiser fazer, beleza? B. Escreva números com os algarismos 4, 6, 9. Use todos eles sem repeti-los e anote no espaço embaixo. Então, aqui, ó, tem 3 espaços, que é a casinha da centena, casinha da dezena, casinha da unidade. E você vai colocar de forma diferente. Por exemplo, se eu colocar aqui nessa ordem, certinho. O 4 primeiro, o 6 depois, o 9 depois. Ficou 469. Esse aqui não pode aparecer de novo. Não pode aparecer 469. Então, você vai ter que organizar ele de forma diferente nos outros quadrinhos. Não pode também deixar espaço vazio. Tem que usar os 3 números, beleza? Não pode repetir e não pode deixar espaço vazio, certo? Letra C. Quantos números você escreveu? Então, daí você vai vir aqui, olhar na letra B. Eu consegui achar só 2 números. Então, escreve aqui. 2 números. Eu consegui achar 6 números. Todos os quadrinhos eu preenchi. Então, escreve aqui, 6 números. Beleza? E assim a gente finaliza a atividade do dia 24. Até amanhã.